Olá, você sabia que a natureza é um sujeito de direitos? Quer entender mais sobre esse tema? Então venha junto com a outra informação. Florianópolis. Reunião da Frente Parlamentar dialoga sobre as unidades de conservação, traz o debate sobre os direitos da natureza e apresenta o Plano Municipal da Mata Atlântica. São Miguel do Oeste. Audiência pública debate sobre as políticas de saúde mental e seminário regional do Programa de Observatório Catarinense trata sobre as práticas integrativas e complementares de saúde. O Portal Desacato acompanhou a reunião da Frente Parlamentar em prol das unidades de conservação, também o debate sobre os direitos da natureza e o lançamento do Plano Municipal da Mata Atlântica, que aconteceu em Florianópolis, no plenarinho da Câmara de Vereadores na última semana. Acompanhe na entrevista com o vereador Marcos José de Abreu, o Marquito, mais detalhes sobre esse tema. A Frente Parlamentar em prol das unidades de conservação ela é um instrumento bem importante porque discute essa questão de que hoje, foi apresentado hoje, mais de 25% do território de Florianópolis é recoberto por unidades de conservação, né? Então é necessário que tenham políticas públicas efetivas, que elas também estejam expressas no orçamento, como a gente já falou. Não tem um centavo no orçamento de Florianópolis para as unidades de conservação. Foi retirado, tinha R$10 mil em 2018 e agora em 2019 não tem um centavo. Isso é muito sério. Então a gente fez inclusive uma emenda retirando dos R$18 milhões que a Prefeitura tem para propaganda e comunicação, para o apoio às unidades de conservação, para os planos, para construir uma relação com as comunidades do entorno e aquelas que vivem dentro das unidades de conservação e assim por diante. O debate de hoje, ele veio trazer duas legislações importantíssimas. O Plano Municipal da Mata Atlântica, que é esse instrumento que apresenta áreas prioritárias para serem conservadas e também serem restauradas, e a emenda que o nosso mandato aprovou, que é uma emenda à lei orgânica que atribui a natureza como sujeito de direitos, que extrapola essa relação antropocêntrica e coloca a natureza e os seres da natureza como sujeito de direitos. Simples assim como nós temos direitos, uma planta, uma árvore, um rio, um inseto, um camarão e assim por diante tem o seu direito também de existir, né? E aí essas duas legislações elas coexistem e convivem num sentido de a gente apresentar para a sociedade uma proposta de cidade, por exemplo, agora na questão toda do emissário submarino ou do lançamento dos efluentes tratados no Rio Tavares. Isso pode servir como instrumento, inclusive, de uma ação civil pública de garantir o direito daquele rio existir assim como ele existe e não para que ele seja interferido com o lançamento de efluente e de esgoto tratado, né? Então, acho que a gente consegue ampliar a nossa percepção, tirar o antropocentrismo e trazer isso para a política pública, né? O Plano Municipal da Mata Atlântica, né? Ele tem diversas facetas, ele tem diversos objetivos, né? Que vão desde tentar melhorar a condição das unidades de conservação, ajudar na criação de novas unidades de conservação, mas também de estar atuando também nas esferas de educação ambiental, trabalhando com os povos tradicionais, também valorizando o papel que esses povos tradicionais têm, a relação que eles têm com a Mata Atlântica, né? A relação do turismo, né? Um turismo mais sustentável, do ecoturismo, né? Que né, em detrimento desse turismo de massa, que é muito invasivo, fazer com que esse turismo seja mais sustentável, valorize a Mata Atlântica e os seus atributos, né? E em relação às unidades de conservação, são elas hoje os principais instrumentos que nos permitem estar, então, preservando, conservando a Mata Atlântica e outros biomas também, né? São realmente as principais ferramentas que nós temos hoje para estar dentro das esferas, não só municipal, mas também estadual e federal, está fazendo essa proteção de uma forma mais efetiva, mais integral em relação a outras áreas que não estão dentro dessas áreas especialmente protegidas, né? Esse é um grande trunfo da lei do SNUC, né? Do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei de 2000, uma lei relativamente recente, mas que trouxe muito benefício para a gente tentar preservar o pouco que a gente ainda tem de recursos e principalmente da Mata Atlântica, que foi um dos biomas mais degradados. Temos 9 unidades de conservação municipais, né, criadas e agora para gerir, para fazer plano de manejo, que vão ser novos desafios, mas acho que nesse aspecto Florianópolis tem uma posição privilegiada e agora é batalhar para que isso se implemente e que essas unidades cumpram as funções
os objetivos pelos quais elas foram criadas. E se a natureza, mais do que uma fonte de recursos naturais para os diversos usos ou serviços aos seres humanos, fosse preservada pelo direito inato de existir? Isso já é realidade em Florianópolis, por meio da introdução de uma emenda à Lei Orgânica Municipal proposta pelo mandato do vereador Marcos José de Abreu, que reconhece a natureza como sujeito de direitos. Esse direito vai além de qualquer política institucionalizada. Tem a ver com os povos, com a mística, com as relações e tudo aquilo que contempla a vida. A natureza como sujeito de direitos, esse princípio da Pachamama, o princípio da Mãe Terra, né? São princípios que são dos povos originários, que não tinha a natureza dissociada da sua vida. E que os entes da natureza eram entes repletos de espiritualidade, de religiosidade, de mística, né? E que isso é tão central para esse avanço e o quanto que isso é anticapitalista, porque foi o capitalismo que nos colocou entre bem e mal, entre o rico e o pobre, natureza para ser explorada. A gente está no limite da exploração dos recursos naturais apenas para se transformar em bens de consumo e lucro para poucas empresas, em detrimento de a destruição de territórios tradicionais, indígenas, destruição de paisagem ambiental e cultural, né? Então o direito à natureza, ele fala isso, ele faz uma crítica ao capitalismo, ele nos recoloca no sentido da retirada do antropocentrismo e nos reconecta com uma visão dos povos tradicionais que viviam e coexistiram nesses territórios com muita qualidade, né? Então é urgente fazer isso. A relação do capitalismo com a exploração do meio ambiente e com a destruição dos recursos naturais, ela é desastrosa e está aí colocada. E ela só traz grandes abismos econômicos e sociais, ela não traz benefício. A gente não está se transformando numa sociedade mais qualificada, mais igualitária, muito pelo contrário, né? O Equador e a Bolívia nos ajudaram muito, sendo precursores nessa lei, a partir das constituições desses países que reconhecem os direitos da natureza. E isso foi possível a partir desses estados, em função de que as comunidades indígenas, elas estão muito próximas do restante das comunidades. Na verdade, a Bolívia, por exemplo, é um estado considerado um estado plurinacional, onde os assentos de todas as instâncias com poder decisório são também ocupados por membros das comunidades indígenas. Então toda a construção de políticas nesses países, ela é assim. E aí se cria um espaço para falar de cosmovisão indígena, e não apenas de uma cosmovisão, mas são cosmovisões, né? Várias comunidades indígenas diferentes, cada uma com suas próprias cosmovisões. Semanal, produzida pela Cooperativa Comunicacional Sul, em parceria com o Conselho Indigenista Missionário. Assista e fique por dentro das lutas, da resistência e das notícias que marcam cada semana dos povos originários do nosso país. A realização do CIMI chega a você toda segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, no portal Desacato e Redes. Espero você, não falte! Desacato 12 anos, utopia em resistência. No dia 26 de novembro, aconteceu em São Miguel do Oeste, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para discutir o tema da saúde mental. Essa atividade foi organizada pelo mandato da vereadora Maria Tereza Capra. O foco foi dialogar sobre os serviços públicos na área da saúde mental no município. Confira a entrevista. Com o tempo, nós conversando com as pessoas, nós fomos tomando conhecimento de muitas falhas no sistema público de saúde que envolve a saúde mental. Além disso, é um quadro que vem se agravando, né, na sociedade brasileira e mundial também, né? Então, os índices de pessoas, a quantidade de pessoas com
problemas relativos à saúde mental tem aumentado assustadoramente, né? Em São Miguel do Oeste, nós tivemos no último ano muitos casos de suicídio, inclusive de adolescentes, um número bastante significativo e que nos assusta muito. Tudo isso nós juntamos, né, uma preocupação muito grande, conversamos com a coordenadora do curso de psicologia da universidade, aqui da UNOESC, a professora Lisandra. Então nós organizamos uma audiência pública, né, o nosso mandato organizou, a Câmara aceitou e a UNOESC, então através da professora Lisandra, né, e de outras pessoas, alunos, ex-alunos do curso de psicologia, nos ajudaram a organizar esta audiência pública e foi, do ponto de vista de público, de participação e de resultado, foi um sucesso, né? É um tema muito caro, muito importante e muito delicado. Nós trouxemos palestrantes, né, pessoas de fora, então, para falar um pouco da situação, uma psicóloga e também uma pessoa que veio conversar sobre as terapias alternativas. Então foi muito legal porque não ficou só naquela questão dos números e da deficiência ou das coisas boas que o serviço público tem, né, apresentado, mas sobretudo também trouxe que outras questões são importantes no tratamento e na prevenção ou para que nós tenhamos uma melhor saúde mental, né? E nesse sentido então veio a demanda do próprio grupo que participou da audiência pública, surgiu essa ideia de criar-se um grupo de trabalho. E o objetivo geral do grupo de trabalho é, como também foi da audiência pública, apontar as dificuldades que se tem, os problemas que existem hoje no tratamento da saúde mental. E em São Miguel do Oeste, nós temos apenas 5 psicólogos trabalhando na rede pública municipal para 40 mil habitantes. É um número infinitamente pequeno, né? E não dá conta de atender toda a demanda que nós temos. Além disso, outras políticas, né, que devem ser desenvolvidas para que a população não só vá tratar a sua depressão, o seu problema, mas que se possa prevenir isso. Na mesma semana, no dia 29, aconteceu também o seminário regional do programa do Observatório Catarinense de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, também na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Através de um fomento desenvolvido aí pelo deputado Padre Pedro, através de uma emenda parlamentar, nós conseguimos encaminhar um recurso para que a UDESC, liderada por ela, por seus técnicos, professores, juntamente com outros profissionais de outras universidades, como a Universidade da Fronteira Sul, a UCEF, enfim, outras entidades que hoje estão nos apoiando, prefeituras municipais, nós conseguimos então começar a desenvolver em todo o estado de Santa Catarina um programa chamado Observatório Catarinense das Práticas Integrativas e Complementares ligado à saúde, ligado ao SUS, que hoje o SUS já reconhece cerca de 29 práticas e, portanto, nós estamos trabalhando com essa possibilidade de fomentar cada dia mais isso enquanto uma alternativa complementar à saúde pública nos nossos municípios. E o objetivo, então, são criar vários polos em todo o estado de organização de seminários e, na sequência, a partir dos seminários, serão então feitas capacitações para os técnicos, para os agentes públicos ligados à saúde, para que cada município possa adotar 2 ou 3 ou 5 práticas que venham a complementar as atividades de saúde que já desenvolvem. Isso significa economia para os municípios, porque as práticas são práticas que custam barato e que têm hoje reconhecimento pela sociedade e pelo próprio SUS. Só para você ter uma ideia, nós temos o município de Tigrinhos, aqui próximo, que hoje já consegue desenvolver 25 práticas das 29 reconhecidas pelo SUS. As PICs, né, são práticas adotadas, né, todas elas com acompanhamento técnico, a partir de pessoas que tenham um conhecimento, vamos dizer assim, de formação
intelectual, de formação acadêmica, né? Então são práticas adotadas por alguns municípios. Por exemplo, alguns municípios adotam como as florais, a questão de acupuntura, o yoga, né? A dança circular. Então são uma série, são cerca de 29, e essas 29 cada um município adota de acordo com os profissionais que já possuem hoje habilitado para isso, ou aqueles então que a UDESC está se propondo a formar a partir desses seminários e a partir das capacitações que vai haver a partir do ano que vem. Então, a gente espera que com isso os municípios consigam oferecer outras práticas, vamos dizer assim, não convencionais, mas que têm uma possibilidade de cura, de atendimento ao Sistema Único de Saúde e que possa despender cada vez menos recurso, eliminar com as filas que nós temos hoje no Sistema Único de Saúde e com isso a gente aplicar questões naturais, questões que vêm de uso dos chás, por exemplo, de outras práticas que ao longo do tempo a gente sabe que foi acabando deixado de lado por conta do medicamento das farmácias e que acabaram deixando de lado essas ideias, essa cultura do uso das práticas, né, que são reconhecidas e que com certeza a população que experimentou até agora tem ficado muito satisfeito com essas atividades. A gente fica por aqui, mas amanhã Júlia Sajorato e Cláudia Baumgartner entregam mais uma edição do JTT Indigenista, o primeiro jornal semanal do Brasil que evidencia a luta dos povos. Até lá. Tchau, gente!